Fala, fala, contabilistas do meu Brasil. Voltamos aqui então, segunda aula do dia, né? Agora meio-dia e 30, já liberei essa aula para vocês. E eu quero deixar um recado para vocês aqui, tá? Depois que a gente concluir aqui todos os vídeos, todas as aulas que vão ser aqui nesses próximos 2 dias, né? Segunda e terça-feira, eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp todo esse material para vocês, tá? Todo esse material, vou compilar ele num grande PDF e vou deixar lá para vocês. Quem tiver no grupo vai receber esse material. Então já entra no link aqui embaixo, ou então no QR Code está aparecendo aqui na tela. Tu já pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá? Que a gente vai estar lá e vai te entregar esse material para você aí que é contador, né? Você que é dentista e quer entender um pouco mais, aqui embaixo também tem o nosso site www.carvalho-ro.com. Você pode entrar em contato conosco, aqui tem o celular, tem o WhatsApp, tem tudo se você quiser fazer um planejamento tributário aí para melhorar aí a dinâmica dos teus impostos, tá? Então, aqui é para dois públicos, né? Para contador que quer atender dentista e para dentista que está atrás de contador também, você pode entrar em contato conosco para a gente te dar toda essa assessoria, tá? Então vamos lá para nossa aula 2, né? Continuando falando sobre a constituição da pessoa jurídica, tá bom? Vamos lá para nossa aula. Então, pessoal, voltamos aqui na nossa aula, então, e tem mais uma natureza jurídica ali na hora da constituição de um dentista. O dentista também, pessoal, ele pode ser um empresário individual, tá? Ele pode ser um empresário individual. Quais são as características de um empresário individual, tá? O empresário, pessoa física, né? Indivíduo que exerce profissionalmente atividade econômica, tá? Atividade econômica organizada, organização voltada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então, assim, se você já exerce uma atividade regulamentada como pessoa física, você pode muito bem constituir um empresário individual para organizar essa tua atividade e dessa forma, muitas vezes, tá? Na grande maioria das vezes, ter uma economia tributária maior também, tá? Então, é muito importante você fazer esse cruzamento de ideias, esse cruzamento de informações, tá? O empresário individual, como é que ele se constitui, tá, pessoal? Não forma uma empresa com personalidade jurídica separada. Então, aqui vem o primeiro grande ponto que a gente coloca. Sempre indica para o teu cliente para ele abrir uma empresa limitada, tá? Uma empresa limitada onde ele coloca a responsabilidade sobre o capital, tá? Responsabilidade sobre o capital. Por quê, André? Porque assim ele se blinda, pessoal. Ele se blinda. Então ele não vai ter, de repente, ali colocar o patrimônio dele, da família dele como pessoa física em jogo, né? Então isso você acaba se protegendo, tá? Equiparação para imposto de renda. Ó, para fins de imposto de renda é tratado de forma semelhante a uma pessoa jurídica. Então, como na questão do imposto de renda, ele vai ser tratado igual a uma pessoa jurídica normal, tá? Então ele tem que se inscrever na junta comercial. Antes de iniciar a atividade, é obrigatória a inscrição na junta comercial, não tem o que fazer. Responsabilidade limitada. O empresário responde ilimitadamente, ó, essa palavra aqui, ó, por todas as obrigações empresariais assumidas. Então ele responde tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, tá? Qual é a base legal? Regulamentado pelo Código Civil, Lei 10.406 de 2002, artigo 966, tá? E por último, nós temos aqui a sociedade empresária limitada, que também é constituída na junta comercial, tá? São organizações legais independentes com natureza empresarial, tá? Divisão do capital social em cotas. Então você pode ter ali mais de um sócio, né? Você pode ter uma pessoa ou mais de uma pessoa ali na sociedade limitada e colocar ali cotas para que cada um seja responsável. Por exemplo, eu posso entrar com mais dinheiro do que o meu sócio, então eu vou ter 60% dessa empresa e meu sócio 40%. Eu posso delimitar isso aí, tá bom? Sociedade empresária limitada, a responsabilidade restrita dos sócios. Tá? Restrita ao quê? Ao capital. Responsabilidade solidária pela integralização do capital. Ó. Todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social, garantindo que o capital esteja disponível para as operações da empresa, tá, pessoal? Então, muito cuidado com o capital fictício. Sempre indique para o teu cliente, se ele vai abrir com um capital X, que ele tem esse capital X, seja em espécies, seja em bens, né, seja investimento em maquinário, seja investimento em produtos. Então, ele precisa ter esse capital, não pode ser fictício, tá? A firma ou denominação, né, social sempre inclui a palavra limitada, tá? Não tem como eu abrir uma empresa limitada sem ter essa palavrinha no final ali, limitada, ou abreviado ali no final da razão social do nome empresarial. O arquivamento vai ser na junta comercial, né? Os atos constitutivos, alterações, extinções, todos vão ser registrados na junta comercial, né? Os órgãos responsáveis pela regulamentação e registro de empresas. Base legal, a gente tem aqui também o Código Civil,
artigo 1052 ao 1087, tá? Então, quais são os pontos de igualdade ali entre a empresário individual e a sociedade limitada, né, empresarial? Natureza jurídica, ali, ambos se envolvem em atividades econômicas de natureza empresarial visando lucro, então ambos ali estão visando lucro, né? Regulamentação legal, ambos estão regulamentados ali pelo Código Civil. Inscrição em junta comercial, ambos estão obrigados a se inscrever na junta comercial. E quais são os pontos de diferença, né? A forma jurídica. Um é empresário pessoa física, que atua como indivíduo único, sem formar uma empresa ou uma entidade legal separada, porque confunde ali, né, a pessoa física e a pessoa jurídica. Já a empresário limitada, não. Ele já separa bem essas coisas, né? Já separa bem ali o que são as organizações independentes, né, da personalidade jurídica. E a responsabilidade dos sócios também, né? No empresário, pessoa física tem responsabilidade ilimitada. Ó, essa palavrinha aqui, né, que é importante, ó, ilimitada por todas as obrigações empresariais assumidas. E já a outra não, né? Entidade com personalidade jurídica, né? Os sócios têm responsabilidade restrita ao valor de suas cotas, com responsabilidade solidária pela integralização do capital social. Então, quando a gente fala, pessoal, que você precisa entender as premissas, tá? Você precisa atuar com teu cliente fazendo uma consultoria de ponta a ponta. Eu vou olhar todas as premissas, todos os detalhes e vou deixar tudo muito claro e tudo muito bem resolvido. Eu sempre falo que o grande capital do contador é o seu intelecto, né? Se o contador não tem um intelecto que ele consiga passar com clareza todas as informações que ele precisa para o seu cliente, ele perde muito tempo, né? Você precisa ter clareza, entender que o teu cliente é leigo nesse assunto, ele não entende nada sobre o assunto. Então, se ele te procurou, ele quer entender mais sobre esse assunto, ele quer melhorar a dinâmica de personalidade jurídica dele, ele quer fazer um trabalho, muitas vezes, de diminuir a carga tributária, de blindagem jurídica, de blindagem patrimonial. Então, você tem que ter essa ponta a ponta. Por que eu trouxe todo esse conteúdo para vocês separado em 6 aulas? Porque não adianta eu jogar um monte de assunto para vocês de uma vez, sem que vocês mergulhem em cada assunto especificamente e anotem tudo que for importante. Tá? Porque não adianta só eu saber a parte tributária, eu preciso saber a parte jurídica, eu preciso saber a parte legal, eu preciso saber onde eu protocolo um documento, onde eu protocolo outro documento. Não adianta eu querer falar só sobre questão tributária, porque tudo envolve muita coisa, né? A gente vai falar depois lá da questão de licenciamento. Você precisa passar essas informações de licenciamento para o teu cliente. Nesse momento de abertura de empresa, é hora de você passar custos de vigilância sanitária para o teu cliente, custos de licença ambiental, custos de alvará de funcionamento, custos de bombeiro. Tudo isso tem que ser passado preliminarmente, porque senão depois o cliente vai vir e vai falar, você não me avisou sobre isso. Quem viu nossa live lá de premissas da legalização, que está aqui no nosso canal, depois vou deixar o card aqui para vocês, tá? Tá lá falando sobre isso, tá? Então aqui, ó, capital social, empresário e pessoa física, não envolve divisão de capital, pois é uma única pessoa, não tem divisão de capital. Então se mistura ali, né, pessoa física com pessoa jurídica. E já na limitada, não. Tem a divisão de cotas, tá? Por mais que hoje tenha essa possibilidade de você abrir uma empresa, sociedade com apenas uma pessoa, mas mesmo assim, elas separam a pessoa física da pessoa jurídica, tá? Equiparação para imposto de renda. O empresário e pessoa física é equiparado a uma pessoa jurídica para fins de imposto de renda, o que pode resultar em obrigações fiscais diferentes em comparação às entidades com personalidade jurídica, tá? Então, o empresário individual também, ele vai ter praticamente as mesmas obrigações. O que vai mudar só é a questão de blindagem patrimonial mesmo, porque no empresário individual envolve tudo, né? Envolve, aqui ó, o empresário individual, ele envolve bens, pessoa física e bens, pessoa jurídica. O que isso significa, André? Eu tive uma ação fiscal, eu tive uma ação trabalhista, tá? Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui vai entrar em penhora, tá? Vai entrar em penhora. Agora, se for uma limitada, aí só envolve os bens da pessoa jurídica, tá? Ele cria essa diferenciação de personalidade, tá certo? Então é isso, pessoal. Foi a aula 2 aqui, né? 12h30 lançada essa aula para vocês. E às 18h30 a gente vai ter a terceira aula, então continua acompanhando aqui. Tá muito legal. Eu quis soltar isso de forma parcelada para vocês, para que vocês consigam pegar cada mini aula dessa, anotar e fazer aí o conteúdo para vocês mais separado, né? Para que quando você quiser pesquisar também, você saiba
em qual vídeo ir diretamente para não pegar um vídeo muito longo, tá bom? Então é isso, pessoal. Fica com Deus e até mais tarde aí na aula das 18h30, tá bom? Um abração, tchau, tchau.